será? Algo que não é do estudo. Que absurdo. Não faz isso, Mondinha. Que é isso? Babu é o... Então, muito Babu bem, é então, senhoras e senhores. o... Vamos iniciando a nossa rodada de estudos de hoje, quase cancelada graças ao santo Bill Gates, mas felizmente graças aos bons espíritos das Highlands, nós estamos aqui novamente. Então estamos aqui com a Amanda, aquela que, em vez de apreciar a sua origem escocesa com um bom whisky, 12 anos, ela prefere vinho. Estamos aqui com o Babu, nosso profeta do caos, aquele que dá as melhores notícias do nosso universo pandêmico. É só Logo pela consultar manhã. o nosso profeta do caus. Bom dia já vem com notícia já, do caos. Nossa, aquele bom dia. Se Babu, se nós levantamos felizes, o senhor Babu já acaba com toda a nossa alegria. Babu ao cunhado, notícias populares. Estou aqui nas Highlands escocesas, diretamente da Escócia para vocês, para apresentar esses três hereges. Castelinho E ali. nosso extraterrestre, Jorginho, aquele que é o mestre em escorregar casca de banana. Aquele que cai em todo canto da sereia. Por isso a gente tem que amarrar ele no mastro, senhoras e senhores. Senão ele é devorado. Devorada. Então vamos lá. Vamos lá. Eu começo, né? Pergunta. Oxe, firmeza. Depois dessa firmeza, quem sou eu para pegar? Eu É a começo. 402, certo? Quem me viu, quem me vê. Então, vamos lá. Pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Frequentemente dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que viste ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. O corpo, estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pobre homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Acreditais ser muito sábios e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças: o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos que logo se desprendem da matéria ao morrerem tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram concluídas ao morrer. Destes fatos deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres, talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas
do que as que professavam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais as ter visto. É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Continua ou vocês querem falar alguma coisa? Gente, olha, é importante falar alguma coisa, porque nessa resposta, é claro, é sempre de uma maneira geral. Porque, na verdade, em relação a sonho e sono, ainda nós temos muito que aprender e perceber. Por exemplo, se todo sono liberta o espírito da matéria, porque quem dorme é o corpo, tudo bem. Mas como é que nós vamos acreditar que sonho é, digamos assim, há pessoas que sonham com um filme que assistiu como se dele participasse, vê um filme pesado à noite e sonha com isso. Isso, na verdade, não é um sonho, é o psiquismo que fica na sua mente. Tem pessoas que, quando dormem, elas apagam, porque estão tão cansadas que não é realmente o sono de descanso, é como se desligasse a tomada. Então, ela fica apagada. Ou seja, aqui nós temos que entender que é um ambiente geral, quer dizer, o sono, que é o descanso, o revigorar do corpo, e o relaxamento do que prende a alma ao corpo. Mas nós sabemos já por outros livros que espíritos cada vez mais brutos, eles agem como se dormindo estivessem. Eles não saem do corpo e dormem junto, porque eles também ficam cansados. Então, essa pergunta não pode ser considerada, digamos, essa resposta, como se fosse algo comum. É o geral que acontece, é como que se compreende, mas realmente sono e sonhos ainda tem a ver com a evolução do espírito, tem a ver com a condição que você... por exemplo, assim, quando você está em coma, tem pessoas que não veem nada, mas em coma, devido à situação do anestesista, você realmente relaxa o corpo, mas as pessoas não lembram onde estão. Né? Não sei como vocês entendem isso. Ô, Bambu, você se escondeu da gente por quê? Não, deu uma falhada na internet aqui. É só você puxar ele um pouquinho, assim. Eu sempre tenho muita dificuldade, sabe? E, infelizmente, eu gostaria bastante de pegar pessoas que entendam bastante para falar desse tema mesmo, sabe? Explicar como é que funciona. Digamos assim, por exemplo, teve um anestésico na época do Vietnã que ele foi proibido de ser aplicado. Sabe por quê? Ele era aplicado nas pessoas em combate para serem levadas para o hospital. Ele era tão potente que o soldado se via como se estivesse morrendo, porque ele se via saindo do corpo. Porque a gente sabe que o anestésico age nas moléculas, né? Como se expulsasse o perispírito. Outra, quer dizer, ele estava tendo, não só, mas estava tendo um desdobramento compulsivo, porque aplicou o anestésico muito violento, ele estava sendo expulso do corpo, mas não estava morrendo, né? Então, aqui para a gente entender o geral, mas não podemos dizer que toda vez que você sonha, você realmente fez encontros espirituais, porque nem sempre acontece. Eu mesmo já sonhei com um filme que eu assisti, um pouco pesado, como se estivesse participando. Eu falei, você fica impressionado. É quem vai explicar aqui. Se você fica muito impressionado com as coisas, você leva isso para o sonho seu. É a mesma coisa quando... da alma. É o psiquismo que está funcionando. Mas aí tem os dois lados. Você tem tanto o corpo que está mandando coisa para o espírito, sensações, que nem, tipo assim, você pode ter
está dormindo e o cachorro lamber sua mão, você pode estar pensando que você está brincando com o cachorro no mundo espiritual, mas na verdade é a sensação, é o corpo que está mandando sinal. É a mesma coisa, quando você dorme muito preocupado com alguma coisa ou com muita ansiedade, você vai sonhar com isso. Você vai sonhar com isso. Isso aí não tem nada de extraordinário. Isso é parte do ser humano. O espírito não consegue relaxar e só fica pensando naquilo. Que nem você só ficou pensando no filme. Uma pessoa que, tipo, que está correndo, perigo no serviço, vai ser mandada embora, ela fica fica atormentada e ela só fica pensando nisso. Então o espírito fica ali só pensando, Não, significa que tem influência da matéria, então, pode dizer assim? Algumas coisas, onde que nem eu falei, mas esse caso, eu fiquei impressionado com o filme, eu sonhei com o filme, isso aí é coisa do espírito mesmo. Ele está muito na sua cabeça ali. Porque o que é isso aí? Fixou as imagens do filme no espírito ali, na mente, e o espírito só começou a pensar nisso. Mas, Babu, na emancipação da alma, né, que é praticamente o capítulo aqui, nós não sabemos ainda o peso do nosso psiquismo, na verdade, né? Como é que ele é influenciado. Por isso que eu te falei, eu sempre entendi esse capítulo como, digamos assim, geralmente é assim que acontece, essa é a base. Mas os pormenores não dá para dizer que tudo que você sonha, ou o sono que você tem, ou o que acontece, nem sempre você pode dizer, nossa, eu encontrei com fulano de tal, porque há uma diferença muito marcante. Não, o Kardec é isso aqui na continuação da resposta. Os espíritos, eles colocam isso, porque nem sempre que você está sonhando aí é encontro espiritual, é alguma coisa. Vou continuar, então, aqui. Beleza. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso o que faz com que os espíritos superiores consistam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se da fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Prestar atenção nessa parte agora. Vamos lá. Tá. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes ou de tudo que vistes. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta. Aqui se junta a lembrança do que fizeste ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tantos ou mais sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a recordação dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles que vos lembrardes, sem isso cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Aqui, Amadinha, você leu algumas coisas aí que, tipo assim, que me chamou muito a atenção, porque está muito diferente do que está aqui. Eu dei um certo choque, assim, no entendimento. Mas só uma coisinha, ó.
o penúltimo parágrafo. Além disso, verei dentro em pouco se desenvolver uma outra espécie de sonhos. O meu tem lá dentro, que é outra espécie de sonho. Ele se refere à mediunidade. Por isso que depois ele vem falar de jornalismo. Ah, tá. Aí, o que me chamou muito, aí só voltando ao que o Jorginho a gente estava discutindo antes, aquele parágrafo que eu pedi para prestar atenção, ou seja, o espírito está emancipado do corpo, só que ele pode ficar do lado do corpo, pensando muito no símbolo, na ansiedade que está causando nele, ou é que nem a gente vai, tipo assim, ó, estou muito preocupado, você sai para fazer uma caminhada e você não repara na caminhada que você está fazendo, você está tão pensando na coisa que você não relaxa, é a mesma coisa com o espírito. Você desdobra do corpo, só que você sai andando aí sem rumo, mas só com a mente fixada naquilo que tipo, te chamou atenção durante o estado de vigília. Seja um filme, seja uma preocupação de família, seja alguma coisa. Fale, senador. Depois eu quero ver essas partes aí que eu achei muito tá igual estranho. do senador, não tá, senador? O que eu li? Mas no seu livro aí, e também no meu aqui, tem um negócio. Quando você falou aqui, por exemplo, aqui, viu? Negócio de desdobramento, entendeu? Isso, o dela está desenvolvimento. É aqui, ó, no antepenúltimo. O sonho é a lembrança do espírito, que o espírito viu durante o sono. Mas notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vós lembrais do que viste, ou de tudo que viste. É que a vossa alma não está em pleno desdobramento, da mandinha para desenvolvimento. Aí dá como evolução, não é evolução. Desenvolvimento é evolução, é desdobramento. A palavra correta mesmo é desdobramento. Isso. E aí tem a outra parte aqui, ó, que é o terceiro parágrafo, que me chamou muita atenção. Quer dizer? Que é aqui, ó, o sono liberta, em parte, a alma do corpo. Está lá no começo, é o terceiro parágrafo. Quando dormimos, estamos momentaneamente no estado em que o homem se encontra após a morte. É agora. Os espíritos que logo se desligam da matéria, quando desencarnam, têm um sono consciente. O da Mandinha está diferente. Mas o meu também está diferente aqui. O meu, assim, ó, os espíritos que ao desencarnarem logo se desligam da matéria tiveram sonhos inteligentes. Conscientes. É porque é aquele tipo de sono que você está dormindo, mas você sabe o que está se passando e você sabe que seu corpo está dormindo. Eu acho que o termo aqui é desenvolvimento mesmo. O que fala é um desenvolvimento das suas faculdades. Não é desdobramento. Desdobramento todo mundo tem. Todo mundo que dorme, o espírito se liberta do corpo. Isso é desdobramento. Mas nem tanto, senador. Por isso que ele fala assim, nem tanto. Tem uma hora que você fica muito preso ainda. Não, pelo que eu estou entendendo aqui, ele coloca desenvolvimento, porque o espírito que ele não é bem desenvolvido, ele não consegue reter na sua memória aquilo que ele viu. Os menos desenvolvidos, em termos de capacidades, esses não conseguem lembrar. Os mais desenvolvidos conseguem lembrar. O termo, acho que correto aqui é desenvolvimento. Eu acho que não, porque esse termo, porque o espírito não vê com o olho, vê com todo. E isso ele não consegue trazer para o corpo. Mesmo um espírito desenvolvido, ele não consegue trazer todas as informações. E isso não tem a ver com a questão. Aqui o que ele está colocando assim, desdobramento, acho que o termo desdobramento não está correto, porque todo mundo que dorme desdobra. Todo mundo que dorme, ele se liberta do corpo. Isso é desdobramento. Sim, mas nem tanto. A questão da lembrança que ele coloca aqui é em termos de desenvolvimento de capacidades. Então, o termo certo é desenvolvimento. Eu acho que não. Porque, como eu falei, você se desdobra, mas você ainda está muito identificado na matéria. Esse comentário, porque aqui ficou... Porque, para mim, quando ele explica, um pouco antes, né? Quer ver aqui, no parágrafo aqui, pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz que os espíritos superiores consintam... Ou seja,
O sono faz o desdobramento para o encontro com os bons espíritos. O sonho é a lembrança de que vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre porque não recordais sempre o que vistes ou de tudo que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento, quer dizer, ela não está plenamente sono do corpo físico. Isso, aquele estado de preocupação que eu falei para vocês. Vocês se retêm ali e ficam pensando naquela ansiedade que você teve o dia. Porque se fosse desenvolvimento, que nem você colocou, tinha que ter essa outra parte, ó, desenvolvimento, o que você colocou mesmo? Você comentou aí, desenvolvimento... Desenvolvimento das faculdades. Isso, senão tinha que dar esse comprimento. Senão o desenvolvimento fica, tipo, uma coisa bem vaga. Não, para mim não entendo. As duas outras traduções que eu tenho aqui, ele coloca isso, exatamente isso, desenvolvimento das suas faculdades. Porque o espírito que ainda ele é muito atrasado, ele não vai conseguir reter na memória aquilo que ele viu. Aqueles mais desenvolvidos, eles vão conseguir reter. E a questão de lembrar depois que acorda, ela tem uma questão que é explicada em outras obras que eu li, que é assim, você não consegue lembrar exatamente de tudo que você viu, porque quando você viu dormindo, você viu com olhos espirituais, não passou pelo cérebro. Você vê com todo o espírito. Como você não viu com olhos materiais, isso não... O cérebro, ele tem dificuldade de reter aquilo que você viu, porque ele não passou pelo cérebro, ele não passou pelos olhos materiais, pelo cérebro. Isso. Não fez vamos dizer assim, aquele roteiro físico que deve ser normalmente quando a gente está acordado. Então, como você viu com olhos espirituais, e aí você volta para o corpo, o cérebro ele tem dificuldade de fazer a conexão. Sim, mas sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Olha bem, eu estou com o do ID, quer ver? Olha, eu vou ler esse parágrafo do ID, depois eu vou ler o parágrafo do Noleto. Vamos ver se vocês estão semelhantes aqui. Olha bem, do ID, o sonho, ó, eu vou ler inteiro, tá? Para a gente ver, porque tem uma coisa que está faltando aqui e o outro tem. Por isso que muda o significado. Olha aqui, ó. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sonho. Notai, porém, que não sonhais sempre porque não recordais sempre do que vistes, ou de tudo que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento. Não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação. Olha para onde pulou. Agora, olha o Noleto. O sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sonho. Até aí parece normal. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que viste ou de tudo que viste. Beleza, tá igual. Agora, olha a diferença aqui, que um não tem e o outro texto colocou. Não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, não vos restas mais do que a lembrança da perturbação. Quer dizer, esse pequeno texto não tem aqui. Aqui entra o desdobramento. Agora, aqui ele explica que desenvolvimento, olha só, tendes a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. É diferente o significado. Sim, por isso que eu falei que no da Mandinha e do senador tinha que ter esse complemento. Como é que está o seu aí, Claudinho? Olha, a palavra desdobramento significa faculdade onde o espírito encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo. Então, a palavra desdobramento aí, para mim, não está correta. Não é desdobramento. Desdobramento acontece sempre, porque você dormiu, você desliga do corpo físico. Aí sim, mas aqui não fala isso. Porque desdobramento, todo mundo vai ter, só que, tipo assim, os mais atrasados não vão circular tão assim, porque não consegue se desdobrar tanto, não consegue se desligar tanto da matéria. E tem outros espíritos, nem nós medianos aí, a gente pode, de vez em quando faz os nossos passeios, mas de vez em quando a gente se retém ali por preocupação. A gente não se deixa desdobrar totalmente. É por isso que aqui está falando o desenvolvimento, porque dependendo do espírito, o desenvolvimento dele vai afetar naquilo que ele vai lembrar.
Mas aí que falta essa parte de desenvolvimento da faculdade, que eu falei. Texto tem a mais ou o texto do Claudinho está mais com o do Noleto, que é do Bruno Pires? Porque se você coloca só o desdobramento do texto que está aqui do Salvador Gentili, ele não cabe aqui desenvolvimento, mas aqui no texto do Noleto cabe. Porque se você não está plenamente desenvolvido nas faculdades que a alma tem, aí sim dá para entender nesse texto. O que eu estou achando estranho é por que que faz a tradução não colocou essas 3 frases que dão a diferença de texto. Como é que está a tua tradução aí, Claudinho? Por favor. Não, tá faltando essa parte. Tá igual a minha. É igual a minha. Porque mesmo alguém desenvolvido, que nem nós, não estamos tão atrasados, se a gente ficar com uma preocupação, a gente não vai ter um desdobramento perfeito, a gente vai ter um sono meio retido, aqui, que a gente não dorme, a gente fica perturbado, vive acordando toda hora. E aí não tem sonho mesmo. Aí você está sonhando. Agora, o sonho é a lembrança do que você viu durante o seu desdobramento parcial do afrouxamento da matéria. Mas aqui nem está falando de ligação, de preocupação, né? Aqui está falando no geral que nós, não sei se é isso, que nós, como encarnados, a gente não vai ter um desdobramento, tipo, 100%. Por isso que a gente não vai lembrar. Nem tem como, porque se acontecer isso, a gente morre. Porque a gente está encarnado ainda, a gente só se desprende momentaneamente. Então, é que não sei, é que dá a entender aqui para mim que a gente não vai lembrar sempre, porque a gente não está totalmente desprendido. Sei lá. É porque o texto aqui, o Cláudio, no Noleto, né, que é a da FEB, a palavra desenvolvimento, ela entra bem, porque ela fala o seguinte, ó, é que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades, quer dizer, ou seja, você não está plenamente trabalhado para poder ter um sonho correto e tal. Você está mais da matéria. Aí sim. Essa que é a versão que está aqui comigo, está com a Amanda, desenvolvimento. Só que falta. É por isso que eu falei, falta essa outra parte. Porque o sonho é quando você se desdobra parcialmente, porque você fica preso pelo cordão fluídico, e aí você sai para andar. Por isso que a gente lembra parcialmente do sonho, né? Também. Aí o Babu está certo. O teu psiquismo aí é que funciona. Por isso que eu falei, os nossos equívocos de aprendizado nisso é que nós não temos uma noção muito boa do que é psiquismo realmente, tanto o que está na minha mente encarnada, que é o meu cérebro, e aquilo que tem o meu espírito, né? Como é que isso se cruza ou interfere? Por isso que eu te falei, muitas vezes, né, de ver um filme um pouco mais pesado antes de dormir, você sonha como se estivesse no filme. E isso, para mim, não é um sonho. É o meu psiquismo não me fazendo, digamos assim, estar plenamente em desenvolvimento. Mas, tipo assim, o cérebro sozinho não funciona, Jorge. É seu espírito que está pensando nesse negócio e está mandando informação para o cérebro. Aí é que tá. Aí nós voltamos de novo àquela pergunta. O peso do dia nas suas preocupações não vão interferir naquilo que você, digamos assim, tem na faculdade de livro do pensamento? Não, é o que eu falei, você está pensando o dia inteiro, você está com ansiedade, ou você viu uma cena que chocou muito antes na hora de dormir, você vai pensar, você chocou o seu espírito e você vai ficar pensando nisso. Mas isso não é sonho. Não é sonho. Aí tem o adendo aqui, né? Pode ler? Exatamente. Vamos lá. Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares os mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes mesmo a outros mundos.
Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos e entremeados de coisas do mundo atual. Formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda significação racional. Ó, gente, como eu falei, eu gostaria de ter mais aulas sobre isso, para poder entender de maneira um pouco mais sensata, porque tudo, eu tenho profundas perguntas de coisas que eu não entendo realmente. Para mim, isso ainda digamos assim, é uma lacuna, entendeu? Não, mas aqui ele explica. Aquilo que é o sonho são coisas que você viu em lugares onde você esteve, que pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, dependendo das suas afinidades, que ele coloca aqui, que o espírito ele se liberta, ele se reúne a outros da mesma afinidade. Se o cara é ruim, ele vai se juntar a bando de espírito ruim. Então, a lembrança, obviamente, nesse caso, não vai ser boa. Agora, pode ser coisa simbólica, pode ser coisa real. Simbólica, aí cai bem. Simbólica pode ser coisa do passado que você viveu. O próprios Mensageiros tem um exemplo lá que cita num dos capítulos, que a moça é levada até a sua avó tem uma conversa com ela, e quando ela desperta, ela lembra de coisas simbólicas daquilo que foi conversado. Ela não lembra literalmente as palavras que foram faladas pela avó dela. Sim, eu lembro. As palavras, conceito moral daquilo que a avó tentou passar para ela, ela lembra de uma forma simbólica. Então ela fala lá, eu não lembro exatamente o texto, mas ela fala lá que tem que tomar cuidado com a serpente Tinha um problema lá. Ela coloca lá serpente do não sei do que lá que ela fala. Aí ela lembra de uma serpente, literalmente. Mas isso que a avó quis dizer. Ela usou de uma forma simbólica, né, o veneno do egoísmo, dessas coisas. Aí ela lembra exatamente de uma serpente. Então, é uma coisa simbólica. Então, às vezes, esses sonhos meio estranhos são simbolismo daquilo que a gente, às vezes, escutou lá. Agora, quando é uma coisa muito real, é porque é algo do passado. Você viveu, né? Então, aí é uma coisa real. Você percebe que você tem toda uma sequência, como se fosse um filme. Aí você vê que é algo realmente do passado. Agora, o Claudinho, você acha que emancipação e desdobramento são sinônimos? Emancipação e desdobramento, eu acho que sim. Eu fiquei na dúvida disso, porque emancipar a alma é um desdobramento, e aqui fala desdobramento e desenvolvimento, entendeu? Por isso que eu te perguntei se... Então, porque ele fala aqui, ó, os sonhos são o produto da emancipação da alma. Beleza, quer dizer, para mim, emancipação da alma é sinônimo de desdobramento da alma. Não, mas todo mundo aquilo que eu já vou repetir, aquilo que eu falei. Uhum. Todos nós, quando a gente dorme, a gente desdobra. Desdobramento é emancipação da alma, ou seja, a gente desliga do corpo físico e vai a qualquer lugar. Enquanto o nosso corpo físico está dormindo, a gente vai para outro lugar. Isso é desdobramento. Então, a palavra desenvolvimento aqui nesse trecho eu entendo que cabe melhor do que desdobramento. Eu acho que não cabe, por causa disso aí que eu falei. Nós que somos um espírito mais ou menos, por preocupação do dia a dia, a gente não vai se desdobrar tanto, a gente vai se reter mais. Mas aí é preocupação nossa, não é falta de faculdade para mim. Então, mas
eu não entendo assim, vai desdobrar mais, vai desdobrar menos. Desligou do espírito é desdobrar. Não tem. Não. Eu meio, igual mulher grávida, eu tô meio grávida. Você tá. Não, só que aí, você tá mais. Ou você tá ou você não tá. Mas você tá mais preocupado com as coisas do corpo ali. Você tá preocupado com o seu dia a dia. Não, mas aí é uma outra história. Mas aí não, aí que eu falo pra você. Eu posso estar lá no planeta Marte e estar preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Eu tô desdobrado. Agora, a minha. Mas só que aí, Jorge, nas coisas materiais. Isso não tem nada a ver. senador, você não vai tão longe assim. Você vai ficar retido perto disso aí. Por isso que eu falo para você. Você se desdobrou. Mas não tem casos no livro do André Luiz que o espírito acorda e só fica do lado do corpo, não sai do lado do corpo de preocupação? Mas ele está desdobrado. Está desdobrado, mas não está a ponto de fazer essa viagem, esses passeios que você está falando. Aí não falta para o espírito desenvolvimento do potencial dele. Isso, ele que está se retendo ali. Esse desdobramento parcial, vamos falar, é sentido figurado, porque ele está tão preocupado que ele se mantém ali. A faculdade nele está desenvolvida, mas ele está tão preso a uma preocupação, alguma coisa, que ele fica ali do lado do corpo. Aí ele não se desdobra totalmente, vamos falar assim. Ele está fora. Dormiu, relaxou, entendeu? Então, mas aí você coloca o desdobramento como estar perto ou estar longe. Para mim, saiu do corpo, o espírito pode estar do lado ali do corpo. Ele tá mas aí que volta, Sador, porque eu falo assim, você pode estar com a mão ali e o cachorro está lambendo a sua mão, aí você sente isso. Você pode estar muito longe, você não está sentindo, o cachorro está lambendo a sua mão, está acontecendo alguma coisa, está uma barata andando, não sei, você nem tchum. Eu não penso assim, não. Para mim. A compreensão dele é boa, porque é o seguinte, para ele, digamos assim, você relaxou o seu corpo, tomou uma anestesia, mesmo relaxando os liames, a alma ficando mais ou menos desembaraçada ou meia solta, para ele é desdobramento. O que não estamos falando aqui é o seguinte, que para a gente emancipar ou desdobrar é quando você consegue se libertar do corpo e se afastar sem a intervenção do psiquismo. Aí que é complicado, porque aí nós não estamos falando de coisas semelhantes, mas paralelas. Por exemplo, para o Cláudio, pelo que eu entendi, ele compreende assim, eu deitei, estou preocupado, mas mesmo que eu fique do lado do meu corpo, sem... Não, isso está desdobrado. Mas a nossa compreensão é diferente. Quanto mais pleno, mais você se liberta do corpo e sai, vai embora. Quer dizer, o corpo não te serve como problema, quer dizer, você não fica afetado. Aí eu acho que é a questão que está nesse texto das faculdades. Quer dizer, quanto mais o espírito for maduro para conseguir não ser afetado pela matéria, eu acho que aí é como o Cláudio falou, ele pode estar preocupado com o mundo, mas consegue, digamos assim, livre do corpo sair. Sim. A nossa compreensão é diferente. Eu percebi que eu estou preocupado, o psiquismo do mundo me prende. Então, mesmo que eu durma, que eu apague, eu, espírito, estou preso ao corpo porque eu não saio desse meu movimento de pensamento. Desse caso que a gente falou aí que o Claudinho falou, a menina podia estar preocupada com alguma coisa do livro As Mensageiras, não lembro qual que você falou mais. Aí ela foi levada para a avó dela dar um conselho para ela. Ela falou assim, filha, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Ela estava desdobrada, ela foi levada para algum canto para ter uma conversa com a avó, para justamente assim, filha, não fica muito preocupada, ou toma aqui umas orientações para você, que eu estou vendo que você está muito, agitada. Tem essas coisas. Quando eu falo assim, você dormiu, você está desdobrado. Mas aí que eu falo assim, no sentido figurado. Uma hora você se retém, você está tão preocupado que é aquele sono, que você, será que vai acontecer alguma coisa? Minha mãe está no hospital, sei lá, você fica tão que você não relaxa, você não consegue se desprender assim muito longe do corpo. Isso aí não é falta de desenvolvimento da faculdade, é o espírito tá tentando se reter ali perto ali, tá, assim, não quer ir muito longe. Eu não entendo dessa forma, porque assim, para mim, o desdobramento é um efeito físico, simplesmente é você sair do corpo.
Agora, Sim. a compreensão daquilo que você está vendo, a retenção daquilo que você vai fazer depois de voltar ao corpo, isso depende daquele termo que foi utilizado aqui, que é o desenvolvimento. Os espíritos mais desenvolvidos, aqueles que têm já uma compreensão melhor, eles vão se lembrar mais fácil daquilo que eles viram. Como é o caso da menina, ela não conseguia lembrar exatamente das coisas, por quê? Porque ela não tinha ainda compreensão, ainda não tinha o desenvolvimento, mas ela estava desdobrada. Então, e aí o que ficou foi o não simbólico. tem meio, um pouco desdobrado ou muito desdobrou, saiu do corpo e desdobrou. Não, desdobrou isso, eu concordo, senador, mas aí que tem essa coisa. Não é porque eu estou preocupado com as coisas. Eu tenho meu desenvolvimento da faculdade, beleza, para poder sonhar e viajar para Marte. Só que alguma coisa fez eu ficar aqui preocupado. Porque, como eu falei, você tem nas histórias do André Luiz aí, que o cara não queria sair de perto do corpo dele por causa do dinheiro, o outro porque achava que ia ser assassinado por alguém da casa, alguma coisa assim. Então o espírito se retém. A faculdade ele tem para poder passear. Só que ele fica preocupado, ele fica tenso. Tá desdobrado, só que ele tá liberado. Ele tá tipo assim: tô aqui de volta. Tô vigiando meu corpo. Mas aí, Bobo, a compreensão do Cláudio é boa também, porque é o seguinte, ou seja, digamos assim, eu sou uma pessoa ignorante em questões espirituais, mas eu estou encarnado. Sou uma pessoa rude e bruta no dia a dia. Vamos dizer assim, eu sou grosseiro mesmo. Quando eu durmo, mesmo que eu não me emancipe na do Cláudio, eu me desdobrei, porque eu relaxei o corpo, apaguei. Mas como eu sou uma pessoa ignorante, bruta, eu não vou ter sonhos, na verdade. O que eu vou ver vai ser o meu psiquismo ou ainda a minha materialidade, entendeu? Mas o corpo vai dormir. Ou seja, vai relaxar em relação a isso. Não, né? Tudo que ele fala aqui, ó, tudo que o corpo relaxa. Nossa, a ideia de desdobramento é quando você consegue sair completamente e está livre da ação do corpo. Ou seja, você realmente sai e age espiritualmente. Porque no tema, por isso que eu falei que aqui é mais geral. É que daí para você sair. O espírito age no plano espiritual. Isso não é cotidianamente. Quem age no plano espiritual é na condição um pouco mais livre. Aí sim, entendeu? Então, mas não, porque envolvido, né? qualquer despertamento, você, tipo, ele vai colocar aqui no texto, depois mais para frente, qualquer relaxamento do corpo, um simples cochilinho, ou você encosta na cadeira, tô cansado, você fecha o olho, a alma já tá meio que desdobrando. Você não precisa estar completamente dormindo, você já está naquele estado já que relaxou, a alma já está se desdobrando. Fala, Mandinha, você ia colocar. Não, eu ia só falar isso, que quanto mais, talvez, preso à matéria, ele está menos desenvolvido, né? Enfim, Sim. ele está desdobrado, mas menos desenvolvido. Não sei, estou pensando aqui. Não, desdobrado ele sempre vai estar, em qualquer situação. Isso vai estar. Aí o que a gente outra está questão é o grau. brigando, se discutindo, é o quê? Ele está desdobrado, mas a preocupação dele deixa ele, tipo assim, mais perto do corpo. Ele não vai ele não vai ficar passeando, indo para Ele está mar. ainda muito preso à matéria. E fica talvez um espírito um pouco desenvolvido. Pode ser você, que nem a gente assim, ó, tem dia que a gente viaja, acorda e tudo mais, e tem dia que a gente tá preocupado com uma coisa. Recentemente você ficou preocupado com sua mãe, você mal dormia, você fala assim, putz, o telefone vai tocar, eu vou ficar aqui. Então, não é questão que você é presa muito na matéria ainda, é que você tá com uma preocupação muito momentânea, então não deixa você se desligar assim completamente. O espírito fica mandando, tipo, ó. Então, mas você estar preocupado com alguma circunstância, isso aí é um fato circunstancial, não tem a ver com desenvolvimento. Aí que está extremamente desenvolvido, estar preocupado com alguma circunstância naquele momento e, de fato, ele não percorrer lugar nenhum, ele ficar ali perto do corpo físico. É uma circunstância, não tem a ver com desenvolvimento, no meu entender. Por isso que eu estou falando. Por isso do texto lá que eu estou falando, porque nesse caso aqui,
Não é que não está desenvolvida a faculdade dela para fazer o desdobramento. Toda alma faz. Só que é uma circunstância que ele está ali. Então, tipo assim, ele não faz o desdobramento, tipo, correto, vamos dizer assim, não mais ou menos, que nem você me explicou. Ele não faz o desdobramento correto, ele está desdobrado, só que aquela circunstância deixa ele perto do corpo. Faculdade desenvolvida ele já tem. Só que ele mesmo se retém ali. Por isso que eu falo assim, eu acho, na minha concepção, o desdobramento como tipo, uma palavra mais correta que desenvolvimento da faculdade, porque desenvolvimento ele vai ter, mas por uma circunstância momentânea, ele não se desdobra totalmente. Tipo assim, ele fica mais preocupado com as coisas da matéria. Gente, eu acredito que quem usou uma palavra muito boa foi a Mandinha. Pegando isso que o Claudinho colocou. O Cláudio ele colocou bem o pensamento dele assim, ó. Ao dormir, a qualquer relacionamento que nós tenhamos no corpo, você afrouxa o laço da alma, certo? Mas a Mandinha, a palavra correta em relação ao que a gente está batendo papo aqui, que seria desenvolvimento das faculdades. A Mandinha colocou a materialidade da pessoa, não foi que você colocou, Mandinha? Quer dizer, quanto mais material no seu psiquismo, menos ela viaja. Aí eu entendo que a palavra desenvolvimento das faculdades entra no seguinte: quanto mais eu sou menos material, ou seja, a minha vibração me permite sair com muito mais facilidade do corpo e realmente me afastar. Não, Jorge. Ele disse em relação à minha preocupação. Mas o que nós colocamos é o seguinte: quanto mais material eu seja no meu pensamento, mesmo que eu afrouxe o laço da minha alma com o meu corpo, ela vai ficar... Não, Jorginho. Não, porque aí você bate com aquela outra parte que ele fala, você pode ser muito material com os prazeres da carne. Você pode ser... Que ele fala aqui, ó, quer ver? É o terceiro parágrafo, mais para frente, que ele fala, ó, mas para os grandes números de homens, ao desencarnar, deve permanecer longas horas nessa perturbação, uma incerteza da qual já falaram, tal. Os antigos, porque aqui ele fala assim, que do sono, eu vou buscar coisas mais vis se eu sou uma pessoa ligada muito ao sexo, no sono eu vou buscar isso aí, isso é coisa material. Ele vai nas profundezas das coisas para procurar. Ele é uma coisa material, ele é preso à materialidade, mas ele vai buscar isso aí no plano espiritual. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. Onde antigas afeições o evocam, vão procurar prazeres ainda mais baixos que os que tem aí. Vão se envolver com doutrinas ainda mais desprezíveis e ordinárias e nocivas que as professam em vosso meio. Ou seja, mesmo sendo muito material... Aí é um desdobramento. Ou seja, você se afastou do corpo e foi buscar a sintonia. Mas é coisa material. E é que é a liberação parcial. Quer dizer, você fica mais perto do corpo sem se afastar completamente. Porque a tua relação com a materialidade, que é o que diz a Amandinha, ela é mais forte que a capacidade de te sintonizar. Não, Jorginho, porque ó, se você está muito ligado à matéria, vamos falar lá dos começos das reencarnações, você não sabe muito o que você faz no plano espiritual, você vai andar meio a esmo ali. Agora, nesse estágio que nós estamos, ele está falando assim, ó, os estágios dos homens atuais. A gente vai desdobrar, aqueles que gostam de sexo, que gostam de tudo, de droga, vai procurar isso no plano espiritual. As drogas, o sexo é algo material. É algo bem material. Então, ele vai procurar isso no plano material, no plano espiritual. Ou seja, é um espírito que tem as suas faculdades desenvolvidas e vai atrás disso no plano espiritual. E não quer dizer que ele está preso à matéria, tipo assim, de embrutecido, de um espírito bruto ainda. Que a Mandinha está colocando mais no sentido bruto. Está bem interessante, gostei mesmo. Adorei esse debate hoje, gente. Estou na dúvida, estou escutando. Muito similar. Agora, eu gostei bastante do toque da Amandinha, porque o Claudinho, ele colocou bem o pensamento dele, que eu achei muito legal. Quer dizer, no Cláudio, você relaxou o liame da matéria, digamos assim, tomou uma anestesia.
o corpo relaxa. Quer dizer, a alma vai se libertar porque o corpo não está mais reagindo. A alma não dorme com o corpo. Agora, a Amanda falou o seguinte, que também o peso da materialidade libera com muito mais facilidade ou com mais dificuldade. Agora, o que nós estamos dizendo, nós dois juntos? Que a sintonia não é uma questão de parcial ou emancipação. Aonde você vai, mesmo que pode ser lugar bom ou ruim, de acordo com o que você vibra. Agora, a questão nossa aqui é o seguinte, nem tudo que é sonho é emancipação da alma. É essa que é a complexidade aqui. Porque se você sonha, digamos assim, naquela cochilada depois do almoço, que o estômago está funcionando com a digestão, você relaxou porque a energia do corpo foi para a digestão. A gente quase não sonha nesse momento. Por quê? Você não está solto do corpo. É que a energia do corpo está em outro lugar. Quer dizer, você relaxa para que outro movimento funcione. Mas ele está desdobrado. O espírito está desdobrado nessa hora. Então, você não sonha porque naqueles instantes ali, poucos momentos, você não foi para lugar nenhum. Você não viu nada. O sonho é lembrando daquilo que você viu, os lugares onde você foi, as pessoas que você encontrou, os espíritos que você encontrou. Então, naquele momento de 15 minutos de siesta depois do almoço, você não vai lembrar de nada mesmo. Agora, é a situação que eu estou falando. Você está desdobrado, mas você está perto do corpo. Porque aqui, a questão que ele está colocando aqui é que a lembrança do sonho, em resumo, vamos dizer assim, em outras palavras, nesse parágrafo que deu o nosso debate hoje, em resumo, o que ele está querendo dizer assim, a lembrança que você tem dos sonhos, nem sempre acontece essa lembrança, porque depende do seu desenvolvimento. Aqui o que faltou é desenvolvimento do espírito, desenvolvimento da faculdade. Mas a palavra desenvolvimento, eu entendo aqui que é mais apropriada, porque a lembrança que você vai ter vai depender do seu grau que você chegou como espírito. Então, os mais atrasados, mais materializados, eles vão ter mais Eles não vão conseguir trazer isso. Daquilo que ele viu, das pessoas que ele conversou. Os mais espiritualizados, esses vão ter mais facilidade de lembrar aquilo que ele viu, as pessoas, os espíritos que ele encontrou, as conversas que ele teve. Então, é nesse sentido que ele está querendo colocar aqui. Não sei se eu resumi a história. Você é excelente. Você é excelente. E agora acabou o tempo já, nosso. A gente... Então foi... Quem não assistiu essa tem várias visões. Quem assistir essa aula, faça favor de procurar nos livros de perispírito o que é desdobramento, emancipação, porque essa aula ainda não vale. Porque essas traduções que dão... É que nem você pega a República que nós vimos, você pega a República de Platão de uma editora e você pega essas edições populares, cara, não tem nada a ver a tradução o peso original. Dá um sentido totalmente diferente daquilo que o texto original quer dizer. E isso mata a ideia. Porque, como eu te falei, o Salvador Gentili não tem essas 3 frases. Aquela outra parte que eu falei, que é o terceiro parágrafo. O espírito que logo se desliga na matéria quando desencarna tem um sono consciente. Da Mandinha foi inteligente. Dá um... Vamos embora para continuar? Não, o senador vai embora a pé. Valeu, gente. 8h24. Nossa, 8h24. Eu pensei que era 8h02. 8h24 já. Aplica um passe, entendeu? Um passe, faz uma prece, bebe uma água fortificada em sinal do computador, você vai ver que vai tirar os obsessores dele. A prece é do Babu hoje, hein? Desgravando. Desgravando.